Oi, eu sou a Aline e eu fiz o curta Saudade. É um curta de stop motion, feito a partir de desenhos na parede com carvão, e eu fiz todos os desenhos no pátio da minha casa. Eu já tinha o costume há bastante tempo de desenhar na parede com carvão. Eu acho que eu desenhei poucas vezes com carvão em papel. Eu gosto bastante da textura que o carvão junto com a superfície da parede eles criam juntos, além de que é um material orgânico, barato e acessível. E também ele é um material temporário, podendo ser desenhado na parede que na primeira chuva ele se apaga. Quando eu defini que eu queria fazer um filme nessa técnica, eu ainda não sabia muito que história contar, e eu tinha acabado de perder o meu pai em junho desse ano, e todos os outros assuntos que eu me interessava, eles foram abstraindo de significado, e eu me senti confortável para falar e criar uma história que falasse sobre o meu pai e a nossa relação. Eu também tenho bastante afinidade com plantar e cultivar plantas, e ele sempre me incentivou a fazer o que eu gostava, mesmo que na época eu não percebesse. Então eu juntei essas duas coisas para fazer o roteiro do curta. A primeira coisa que eu fiz foi escrever um textinho que depois eu modifiquei um pouco, mas ele me serviu de base para fazer o filme. Depois eu fiz um storyboard todo em cima dele. Eu acho que eu fiz 95% do curta de forma tradicional. O storyboard eu fiz no papel, os designs também. Eu não fiz um animatic, mas eu fiz alguns testes de animação no papel para me acostumar a animar desenhando, apagando e desenhando de novo em cima dos rastros que ficavam. Depois de terminar a pré-produção, eu escolhi quais as paredes que eu ia usar. Algumas tinham uma textura muito boa que acomodava muito bem o carvão. O problema é que elas pegavam sol boa parte do dia, então eu tinha que esperar dar sombra para poder desenhar. Eu não tinha como ter controle da iluminação, então eu aceitei que ela podia variar e isso não foi um problema. Outros dias que eu marcava no cronograma para animar, choviam e eu não conseguia fazer, o que me atrasou um pouco, mas acabou fazendo parte do processo, já que a chuva apagava os desenhos antigos, deixando as paredes prontas para desenhar de novo. Eu usei poucos materiais e equipamentos. Para desenhar, eu usei uma caixinha dessas de carvão, que era muito macio e muito boa de desenhar. O problema é que por ser tão macio e a parede ser com uma textura tão agressiva, ele acabava muito rápido, então eu tinha que guardar ele para usar em momentos que eu realmente precisava. Um lápis de carvão, que eu usei mais para fazer alguns detalhes ou para desenhar na parede como um sketch quando eu ainda não tinha certeza se o desenho estava do jeito que eu queria, antes de passar uma camada de carvão que deixasse ele mais forte. E o que eu mais usei foram muitos pedaços de carvão de churrasco ou carvão que sobrava do meu fogão a lenha. E tinha esses pedaços mais grandes e eu ia quebrando eles em pedaços pequenos até que ficasse confortável para desenhar. Mas eu usei muitos pedaços de carvão. Eu usei também essa escovinha que servia para apagar o frame antigo para poder desenhar o próximo frame. Às vezes ela não dava conta de apagar e eu tinha que usar ou uma esponja ou um pano molhado, e isso apagava muito bem. Para fotografar, eu usei uma câmera automática que eu tinha dessas a pilha, e eu coloquei ela nesse tripé baratinho que eu comprei. E a câmera e o tripé iam em cima de um banquinho de madeira que servia de apoio para ficar na altura que precisava para fotografar a parede. Eu não planejava fazer muitas coisas na pós-produção, então eu procurei fazer e deixar tudo certo enquanto eu fotografava, para que depois eu só juntasse tudo no Premiere e não me preocupasse em fazer correção de cor ou colocar muitos efeitos. Eu tô sem computador, então eu dependia de alguns momentos que o meu irmão não estava usando o computador dele para conseguir usar para fazer a montagem.
Então, depois de pronto, eu só juntei a sequência no Premiere, coloquei o som e foi isso. Eu fiz a minha pós-produção, foi só a montagem. Eu fiquei feliz com o resultado. Eu nunca tinha animado dessa forma e eu tinha bastante vontade de animar com carvão na parede, já que eu já costumava desenhar. Então eu me propus a experimentar e eu experimentei e agora eu me sinto bastante à vontade e confiante para talvez mais para frente desenvolver algum outro projeto que utilize dessa mesma técnica. Então é isso. Assistam o filme.